Glória a Deus, bom dia. Mais uma Lion Academy. Eu fiquei sabendo que nós já estamos na 34ª aula. Olha só, que maravilha, gente. A gente precisa começar, não é? A gente começa e Deus vai dando o crescimento. E eu fico muito feliz por isso. E vamos orar para começar? Senhor, muito obrigada por esse tempo. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, esteja conosco nessa aula, nos trazendo o entendimento da tua palavra. É o que eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. E hoje, panorama do livro de Neemias, esse homem admirável. E vamos recapitular um pouquinho, né? A história do retorno dos exilados, que nós estamos vendo. Então, essa história do retorno dos exilados começou com Zorobabel e Esdras e continua aqui com Neemias, todos contemporâneos. O período coberto pelos livros de Esdras e Neemias, que lá na tradição, no passado, era somente um único volume, que era Esdras. Esse período que se conta na história dos dois livros é um período de 110 anos. Primeiro, o período de reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel, que foi um período de 21 anos aproximadamente, inspirado pela pregação de quem? De Zacarias e Ageu. E Neemias, a gente vai ver aqui no livro que ele próprio conta a sua história. Do capítulo 1 até o capítulo 7, é o Neemias ali contando a própria história dele. E provavelmente a redação final desse livro tenha sido completada antes da morte do rei Artaxerxes I, em 424 a.C., porque a morte de um monarca que foi tão bondoso, de um monarca que foi tão importante para Neemias e para a reconstrução desse templo, com certeza teria sido mencionada aqui no livro. Então, provavelmente, esse livro foi completo antes da morte desse rei. E ao contrário do retraído Esdras, Neemias, ele é ativo desde o início, é um homem prático, é um organizador, um líder, um grande administrador. No livro de Neemias, então, a gente vê o encerramento desse período gostoso que nós estamos estudando, chamado de restauração, que é esse período após o cativeiro babilônico. Então, você percebe que nós ainda estamos falando do mesmo assunto, falando da época de Esdras, falando do sacerdote Josué, estamos ainda falando dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, e essa é a época dos imperadores persas. A história que está aqui no livro de Neemias, essa história que ele conta, abrange um período de aproximadamente 40 anos. E o assunto do livro de Neemias é a restauração das defesas de Jerusalém, especialmente o muro da cidade. E ele, como governador, ele faz também muitas reformas entre o povo. E falando de muros, gente, antigamente os muros, eles representavam segurança para uma cidade, representavam segurança
para os seus habitantes. A cidade de Jerusalém, ela tinha muros grandiosos. Nós não estamos falando de muros desses, da forma que a gente conhece. Não, os muros eles eram muito largos, se construía até em cima dos muros. Lembra da casa de Raabe? A casa de Raabe lá em Jericó ficava em cima da muralha. Então, a gente vê que a gente está falando de algo muito forte, algo que é mesmo feito para a defesa. E a gente vê que uma cidade sem muros é uma cidade sem glória. É uma cidade sem a sua fortaleza. Mas os inimigos entraram em Jerusalém, deixaram seus muros em ruínas, as portas arrebentadas, os muros destruídos, vazados. E aí você pode ver lá em Neemias 2, vamos lá em Neemias 2, versículo 5. Olha o Neemias falando com o rei. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então, esse é um versículo chave em Neemias, ou seja, Neemias volta para edificar as defesas da cidade de Jerusalém. Neemias, ele foi um homem de confiança, um conselheiro, um copeiro do rei. Copeiro era assim uma espécie de confidente, de conselheiro, de assessor do rei Artaxerxes. E o que a gente pode dizer sobre Neemias, além disso? Que ele era um homem de grande fé, um homem de grande coragem, um homem de oração, um homem empreendedor, grande administrador e um trabalhador incansável. Ele soube pelo seu irmão Anani as condições que estavam em Jerusalém e ele pediu ao rei para ir conduzir o trabalho de reconstrução das defesas da cidade. E o que você observa aqui em Neemias? É que ele renunciou a uma vida de comodidade, uma vida com todas as suas vantagens, pela chamada de Deus para uma vida de trabalho, para uma vida de perigos. Neemias, ele foi um restaurador, ele foi um reformador, ele deixou a glória da corte para assumir o trabalho pesado junto ao povo de Deus. E o rei autoriza, financia a expedição de Neemias até Jerusalém e vai enviar junto com Neemias uma escolta armada para que ele chegue lá e se estabeleça mesmo como liderança política e comece a reedificar as defesas da cidade. O livro de Neemias, em resumo, tem duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 6, que narra ali como Neemias deixou a corte na Pérsia, voltou para Jerusalém e empreendeu todas essas defesas. E a segunda parte do livro que vai do capítulo 7 ao 13, como Neemias, como governador, passou a lidar com os problemas internos ali do povo de Deus. Vamos nos atentar hoje para a reconstrução dos muros. E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre Neemias? Primeiro, Neemias, ele era um homem de oração. Abre lá o capítulo 1, a gente vai ver aqui no 1, verso 3. Olha só,
disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Olha só, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Rei dos céus. Então ele recebe a notícia que os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. E o que o Neemias faz? Qual a atitude dele? Ele começa a jejuar e a orar. E aí, lá na frente, a gente vai ver no 4, né? Quando ele faz, primeiro ele faz a oração dele no verso 5 até o 11, a gente vai ver a oração de Neemias, que é uma oração fabulosa, onde ele se coloca junto com o povo ali, pede perdão pelos erros. Ele não fala assim, olha, dos erros dos meus pais, dos meus antepassados. Não, ele se coloca ali na brecha mesmo, fala, olha, Deus perdoa os nossos erros. E é uma oração fabulosa. Então, em casa, se você não leu, leia a oração, é do versículo 5 ao 11. E aí a gente vê no capítulo 2, no verso 4, ele diz: disse-me o rei, que me pedes agora? Olha só. Então, orei ao Deus do céu. Então, gente, quando Neemias foi ao rei, ele orou. No capítulo 4, no versículo 9, ele fala novamente, ó, porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E em muitos outros versos, você vai ver ele falando de oração aqui. Antes de ele ir ao rei, ele passou 4 meses orando, antes de se apresentar ao rei. Então, vocês prestaram atenção nisso? Antes de fazer um grande pedido, antes de tomar uma grande decisão, a fim de ter o favor do rei, para que ele tivesse a aprovação do rei, o apoio do rei, ele passou 4 meses orando, e orando com perseverança. Então, há 2 chaves, há 2 ideias chaves aqui no livro de Neemias. A primeira ideia é a oração. E a segunda ideia é trabalho. Neemias, ele é alguém que ora e trabalha. Ele não fica simplesmente orando com braços cruzados, esperando a vida acontecer. Né? Eu simplesmente se negando às suas responsabilidades, aos seus compromissos, aquilo que Deus coloca para ele fazer. Mas ele também é um homem que não só de trabalho, ele ora e trabalha. Existe uma frase em latim que é orare e laborare, é orar e trabalhar. Aliás, esse é o tema dos mosteiros beneditinos, ora e labora. Bento de Nuance, ele fundou o mosteiro, e a ideia de muitos na época era que os monges ficavam lá dentro só orando, né? Apenas ali meditando. E Bento de Nuance disse, não, Senhor, vocês vão orar sim. Ele estabeleceu uma regra para a oração muito rígida, chamada de regra beneditina de oração. Olha, vocês vão orar, vocês vão acordar 4 horas da manhã, vocês vão orar, depois que vocês vão orar antes das refeições, vocês vão ter tempo de meditação e de oração. Mas ele falou uma coisa, vocês monges, vocês vão trabalhar para se autossustentar, para sustentar o mosteiro, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão distribuir alimentos aos pobres. E isso é uma grande lição do mosteiro para nós, para todos nós. Ore e trabalhe.
Se dedique o máximo no que você for fazer. Você é um professor? Se dedique. Você é um empresário? Você vai se dedicar para ser melhor naquilo que você se propôs. Você é um pastor? Você também vai se dedicar para ser um bom pastor. Antes de Bento de Nuance, antes dele, veio Neemias. Veio Neemias ensinando para nós, gente, que princípio de espiritualidade é este, de orar e trabalhar. É preciso ter esse espírito de Neemias. Às vezes falta isso em muitas pessoas, esse espírito de Neemias, de orar muito, mas trabalhar muito. Então, na hora de reconstruir os muros, funcionava mais ou menos assim. A construção dos muros foi diferente, tá, da reconstrução do templo. Neemias falou, olha, o clã, a família, né, cada família, a família de fulano, foi pegando as famílias e o que aconteceu? Ele falava, olha, vocês vão trabalhar na frente das suas casas. Cada família trabalhava na frente das suas casas e tinha até um determinado ponto estabelecido ali por eles. E assim foi com o muro inteiro, cada um com uma responsabilidade, né, cada um com a parte do muro. Olha lá no capítulo 3, no versículo 20. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Elizibe, o sumo sacerdote. O texto diz aqui que Baruque, ele reparou o muro com grande ardor. A palavra ardor é a ideia que ele queimava, que ele inflamava, que ele era um trabalhador ardoroso, né? Esse Baruque aí. Aí olha lá no versículo 4, que a gente encontra 3, 4. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mecebazel, e cujo lado reparou Zadok. Ele vai falando a genealogia, não é? E aí você vê no versículo 21, novamente ele fala de Meremote. Depois dele reparou Meremote. Então, você está vendo? Olha, no 4, Meremote está fazendo uma obra. Olha no 21. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, até a extremidade da casa de Eliasibe. É interessante esse homem chamado Meremote, esse filho de Urias, porque ele não fica só com uma parte. Aquela parte que lhe cabe inicialmente, ele faz uma outra porção, ele faz um trabalho dobrado, ele faz uma tarefa extra. Esse Meremote, ele é aquela pessoa que faz a sua parte e ainda faz um pouco mais. Aí agora no versículo 5 do 3... ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Então aqui está dizendo o seguinte, os tecoitas, esse pessoal aí, essa família, esse clã, reparou ali ao lado da família de Meremote. Mas esse clã era diferente, né? Esse clã tinha alguns dentro dele muito nobres, eles tinham assim as mãos de seda, as roupas de linho, eles eram homens muito cultos, diplomados, tinham lá PhD, e eles disseram o seguinte, esse negócio aí não é para a gente, tá? Isso não é para nós não vamos colocar a mão na massa. Então é interessante isso, gente, tem alguém que trabalha com grande ardor,
Tem alguém que faz uma parte extra, uma segunda porção, e tem aqueles que dizem assim: olha, nós não vamos colocar a mão no serviço, nós não vamos nos sujeitar a esse serviço. E olha lá no versículo 13. A porta do vale reparou a Anum, e os moradores de Zenoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. E aí a gente vai vendo como que esse pessoal vai trabalhando. O que está dizendo daqui para frente? Que esse pessoal da família de Anum, esse pessoal, ele fez um trabalho notável. Sabe, simplesmente aquele trabalho excelente, não só na quantidade, mas no ponto de vista da qualidade. Um trabalho bem feito, foi excelente o que eles fizeram. Então, o que eu quero que vocês pensem quando a gente vê só 3 clãs aqui? Tinham vários outros, cada um com um comportamento diferente. O que eu quero que vocês reflitam? Que tipo de trabalhador é você? E que tipo de pessoa de oração é você? A segunda pergunta: que tipo de trabalhador é você? Você é aquele que faz com grande ardor? Você é aquele tipo que é capaz de fazer uma tarefa extra? Você é aquele tipo de trabalhador, aquele tipo que faz um trabalho notável? Aquele que... Ou você é aquele que não põe a mão, né? Que tipo de trabalhador você é? Outra coisa que Neemias nos ensina é que a obra do povo de Deus, ela sempre vai sofrer oposição. Então, sempre que acontece uma obra de real valor para o povo de Deus, virão sim as oposições, não se iludam. Se você estiver envolvido em qualquer trabalho para o Senhor, você vai receber oposição, sempre. Então, as formas de oposição são várias, né? Ou da inimizade, ela vai variando, ela não é sempre a mesma. Pode vir, sei lá, de um gigante, pode vir de uma raposinha, pode vir na forma de uma serpente, de uma armadilha, de uma aparência, até de uma aparência de algo bom. Mas a oposição sempre chega. Uma característica da obra de Deus é que ela causa oposição. E isso a gente vê muito bem aqui em Neemias. Porque, gente, como Neemias foi testado? Como Neemias recebeu oposição? Ele foi testado de muitas maneiras. Ele foi ridicularizado, ele foi ameaçado de morte. Olha só lá no capítulo 6, versículo 9, o que os inimigos dele dizem. 6, 9. Porque todos eles provocavam a aterrorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Gente, isso é uma boa oração. Por quê? Neemias, ele pede a Deus não que cesse ou que os inimigos parem, não. Ele também não pede a Deus que não lhe dê trabalho. O que o Neemias pede é força para trabalhar. Ele fala: fortalece as minhas mãos. Por 4 vezes Neemias foi tentado a largar a obra. E os seus opositores, eles não deram trégua, nem um minuto. Vamos lá no capítulo 4, do 15 ao 20, eu não vou ler, gente. Eu não vou ler porque eu estou vendo a hora. Se eu ler, eu não consigo chegar, acho que eu não consigo chegar ao fim, mas eu creio que você está aí com a tua Bíblia e você já leu em casa. Mas assim, do capítulo 4, de 5 a 20, a gente vê
que os carregadores, com uma mão, eles faziam a obra e com a outra mão eles seguravam a espada. Charles Spurgeon, ele chamou esse trecho aqui de a espada e a colher de pedreiro, porque era exatamente assim, exatamente dessa forma que esses homens estavam trabalhando, gente. As pessoas, elas se mostravam dispostas a fazer a obra. E o Neemias, ele foi um político que não se rendeu à sedução do lucro, ele não se rendeu às ameaças do inimigo. Os inimigos, eles iam se multiplicando para tentar parar a obra que Neemias estava fazendo, porque a reconstrução da cidade de Jerusalém, ela não interessava aos inimigos dos judeus e nem à classe rica. Porque a classe rica, ela se utilizava desse ambiente de miséria para explorar ainda mais o pobre. Então, Neemias, ele não aceitou fazer parceria com os inimigos e ele muito menos se intimidou com as suas ameaças. Sanbalat e Tobias, eles eram homens muito importantes. Tem um documento datado de 407 a.C., 38 anos após os acontecimentos desses capítulos que nós estamos estudando. Esse documento se refere a Sanbalat como governador de Samaria. E o nome judaico Tobias, ele é muito usado por uma família poderosa, foi muito usado por uma família poderosa lá em Amon durante os séculos seguintes. Então, a oposição a Neemias era uma oposição muito grande. Neemias também foi um político que motivou e mobilizou o povo para o trabalho. A cidade de Jerusalém, ela já estava há 100 anos debaixo dos escombros. Então, reinava ali a pobreza interna e a zombaria externa. Então, Neemias, ele vai lá, ele diagnostica o problema, incentiva o povo, põe a mão na obra e vai e nomeia cada pessoa para o lugar certo, para fazer a obra certa, com a motivação certa. Gente, era um administrador nato. Então, o resultado foi o qual? O resultado foi que mesmo diante de tantos percalços, em 52 dias, os muros foram reconstruídos, as portas foram levantadas e a nação foi restaurada. E é isso que nós precisamos cada vez mais de pessoas assim, com esse espírito de Neemias. Nós precisamos principalmente de políticos assim, que conheçam a Deus, que amem o povo e façam a obra. Políticos que vivam na presença de Deus e estejam junto com o povo na reconstrução da nação. Neemias, ele foi um político que restaurou uma nação. E é um livro muito bonito, mas enfim, no capítulo 8, a gente vê Esdras ali, Esdras vai, o muro está terminado, ele vai ler o livro da lei, o povo se arrepende, né? A obra é construída ali em 52 dias, foi feito um acordo, assinado por Neemias, assinado pelos sacerdotes, os levitas, o povo se arrependeu de fato, e aí em 433 a.C., após ocupar o cargo de governador durante 12 anos, Neemias retornou à corte do rei Artaxerxes, onde ficou ali por mais algum tempo. Lembra que ele falou para o rei que ele retornava? Realmente, o Neemias, ele cumpriu o que ele tinha, o acordo que ele tinha feito com o rei. Depois de um tempo, quando Neemias retorna a Jerusalém, já se deparou novamente com um monte de abusos
que ameaçavam a lei de Deus, a identidade do povo, que ameaçavam o sacerdócio. O povo já havia quebrado muitas das promessas que tinham feito recentemente a Deus. O sumo sacerdote, por incrível que pareça, havia permitido que Tobias, o inimigo de Neemias e dos judeus, usasse uma sala grande lá do templo. A manutenção dos levitas não estava em dia, porque o povo já não estava dando mais o suficiente para o sustento deles. As leis do sábado já estavam sendo violadas. E, mais uma vez, como aconteceu lá em Esdras, 30 anos atrás, os israelitas começaram novamente a se casar com mulheres estrangeiras. Então, Neemias reagiu com palavras duras. Rapidamente ele entrou em ação para corrigir essas situações. Neemias era um homem de ação. E olha só, a gente vê o contexto do livro, a gente entende Malaquias, porque Malaquias é o profeta desta época. Então, quando a gente vai ler Malaquias, a gente vê exatamente qual era a situação política e religiosa da nação de Israel nesses dias, porque eram dias de Malaquias. O Malaquias, ele vem junto com o Neemias. Então, no livro de Malaquias, o que o Malaquias denuncia? O Malaquias denuncia a infidelidade do povo para com os serviços da casa do Senhor. Serviços da casa do Senhor que foram restaurados por quem? Por Neemias. Então, a gente vê que Esdras e Neemias são dois personagens notáveis da sua época. Sem o ensinamento da lei e a fé inabalável, a ação, o trabalho desses dois líderes, a preocupação deles com a nova geração que tinha sido recentemente recuperada, a preocupação desses líderes com a identidade de um povo. Se não fosse isso, talvez essa comunidade judaica, ela não teria sobrevivido dentro dos seus valores culturais, dentro dos seus valores religiosos ali do seu tempo. Então, a gente está quase terminando aqui os livros históricos. Hoje terminamos aqui o livro de Neemias. Eu quero que vocês... tem muita coisa para se falar de Neemias, principalmente no que se diz respeito à restauração da casa do Senhor. Como que ele fez, como ele distribuiu os administradores nas províncias de Jerusalém, como cada qual, como ele orientou que fossem construídos os armazéns, as casas do tesouro, como ele instituiu tudo aquilo. E é muito lindo você ver a administração dele. Pesquisem mais sobre essa administração de Neemias, vocês vão ficar fascinados com isso. E a semana que vem nós vamos fazer o livro de Esté e fechamos os livros históricos. E então nós vamos para os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e depois nós vamos para os livros proféticos, né? Vimos os históricos, veremos os poéticos, e logo a gente vai para os livros proféticos e a gente fecha o ensinamento do Antigo Testamento. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Ainda tem um cafezinho ali para a gente. Fiquem à vontade. Até domingo que vem, se Deus quiser.